Olá, pessoal. Estamos mais um podcast da Global Work, o GWCast. E no episódio de hoje, convidamos alguém muito especial, um amigo aí de longa data, Fernando Romão, contador da Global Work, muitas parcerias estratégicas. É um prazer, Fernando, estarmos aqui com você hoje aqui no podcast da Global Work. Prazer todo meu, Rodrigo. Legal, obrigado pelo convite. Poxa, privilégio estar aqui acompanhando toda essa geração de conteúdo e a gente sabe que naquilo que a gente puder contribuir, vamos contribuir. Legal, Fernando, muito bom. Fernando, você realmente já tem aí o Grupo Atlântico, né? Trabalhando aí na frente como CEO, fazendo um importante papel, de se destacando cada vez mais no mercado, o Grupo Atlântico, né? Mas me conta um pouco como que você sentiu esse desejo, essa vontade de entrar na área da contabilidade, né? Porque a gente sempre pensa, né, pessoal, contabilidade, muitos números, né? Aquela coisa legalista, né? Então, como você conseguiu ter esse desejo, de onde veio essa vontade, esse desejo de entrar na contabilidade? Vamos lá. Primeiro é o seguinte, né? O Atlântico é uma empresa familiar. Ah, Então, por fato de ser uma empresa familiar, mais de 50 anos de fundação, né? Na verdade, agora em março completou 52 anos de puxa vida. fundação. E aí, assim, o fato de ser uma empresa familiar, eu não sei se alguém na face da Terra escolhe contabilidade. Me desculpe os meus amigos contadores aí. Mas eu não sei se alguém escolhe de fato isso. Talvez seja levado pelo ambiente. Seja Entendi. pelo ambiente, muitos casos, e aí como é o caso, por exemplo, do meu pai, dos meus tios, é uma empresa de contadores, inclusive. Sim, E, na verdade, assim, as formações eram muito restritas naquela época, né? Então, os tecnólogos, por exemplo, tinha lá, ou você vai fazer secretariado, ou vai fazer contabilidade, ou você vai ir para a indústria, para alguma coisa específica. administração, né? Então, eram muito restritos. Então, aquele que lidava bem com números, no final das contas, ia para a contabilidade. Bom, isso é o contexto familiar. Agora, no meu caso, no final das contas, eu cresci dentro de um escritório de contabilidade. Aham, E era um ambiente que, para mim, ficou muito familiar, muito natural. E é aham, lógico, também a minha aptidão com números. sim, Eu não me formei em contabilidade, eu me formei em economia. legal. Mas, ao mesmo tempo, assim, o fato de estar convivendo ali, o fato de estar entendendo toda aquela rotina, e mais do que isso, me inspirando ou entendendo como é que era o processo de liderança naquele momento do meu pai, com outras pessoas, essa dinâmica de ser empresário mais do que necessariamente ser o contador, Aham. isso me deu a vontade de permanecer nessa área e é por isso que todos esses anos eu tenho trabalhado nessa área de contabilidade. Muito legal, Fernando, saber um pouco mais sua história aí, né? De todo como desenvolveu. E parabéns aí para o Grupo Atlântico, né? 52 anos aí, atendendo bem os clientes, procurando realmente dar um tratamento de qualidade. Mas qual a importância, Fernando, desse profissional, né? Contabilidade, financeiro, né? O DP, né? Uhum. Departamento pessoal, o RH também, para as empresas. Qual a importância que é esses profissionais no mercado atual? Então, isso aí, Rodrigo, na verdade, assim, eu vou dividir a minha resposta talvez em duas diferentes. Legal. A primeira é porque, normalmente, houve um estereótipo por culpa dos próprios profissionais de contabilidade, mas também por culpa dos empresários e tudo mais que lidavam com esses assuntos chatos, e muito mais por responsabilidade, talvez, do governo no meio do caminho. Sim. Desculpa só colocar só essa pitadinha aqui, porque é o seguinte, o escopo de contabilidade ficou muito restrito a lidar com as dinâmicas de obrigações acessórias do governo. Tanto é que ficou muito comumente aceito, por exemplo, a nomenclatura guarda-livros. É No final das verdade. contas, era aquele que lidava com todos os livros fiscais, contábeis da empresa e ficava lá com aquele calhamaço de coisas. É, isso, no final das contas, deixou o profissional de contabilidade talvez de escanteio, ou pelo menos assim, muito de um tratamento muito superficial, Sim. numa coisa que, no final das contas, ele pouco contribui. Eu não vou falar que pouco contribui, porque tem suas complexidades, sim, obrigações acessórias e tudo mais. Aham. Mas deixou ele num segundo plano, Uhum. onde ele poderia, sim, oferecer muito mais coisas do ponto de vista de capacidade técnica, Aham. na construção de estratégia, Sim. na ajuda do empresário na tomada de decisões, porque era quem lidava com os números. Perfeito. Então, seja do ponto de vista de capacidade de caixa, seja do Uhum. ponto de vista de evolução patrimonial, seja do ponto de vista até de valor da empresa, Uhum.
O contador é responsável por tudo isso, mas ao mesmo tempo ele ficou conhecido como o guarda-livros, é aquele que no final das contas vai escriturar as notas fiscais, é aquele que vai apurar o imposto e me gerar uma guia no final do mês. Então, Verdade. o profissional de contabilidade, indo primeiro nessa instância da contabilidade, ele sim tem uma importância muito grande, porque é dele que é possível se extrair informações consolidadas sobre a situação financeira, patrimonial da empresa. Perfeito. E, vamos lá, empresário, você como empresário e Sim. qualquer um que esteja assistindo, empresário, vamos lá. Você com certeza dá importância para os números da sua empresa. Lógico. Você talvez não saiba analisar um balancete, um balanço, uma demonstração de resultado, uma demonstração de fluxo de caixa. Uhum. Mas ao mesmo tempo você sabe que isso é importante. Sim. É o contador quem é responsável por isso. Então, na medida que você delega para o contador somente as obrigações acessórias e deixa de utilizar esse potencial que ele pode te oferecer ou oferecer para o teu negócio, você está jogando ele num segundo plano. Não à toa que também muitos querem pagar bem pouquinho para o contador. Por quê? É só para entregar a obrigação acessória e não para, de repente, ajudar na minha estratégia. Agora, para outras áreas que o contador foi assimilando ao longo do tempo, departamento pessoal. Tá bom, cálculos de folha, a parte dos envios, vamos entrar nesse assunto depois, do social. Ótimo. Isso aí é um outro aspecto. Mas da mesma forma, ele consolida os números. Sim. Isso também tem toda uma repercussão para aquilo que é a estratégia da empresa. Da mesma forma, o financeiro. Financeiro que ficou muito, talvez, estereotipado, e talvez, vou colocar aqui em termos assim, né? Hoje, muitas das empresas delegam a parte do marketing para algum conhecido. Sim. O financeiro hoje já não é mais desse jeito, mas há muito tempo atrás, ou algum tempo atrás, o financeiro era delegado, de repente, para alguém de confiança. Um sócio ou É familiar do sócio. Ele sabe mexer com dinheiro? Não. Ele sabe fazer um relatório? Não. Mas pelo menos eu sei que ele não vai me roubar. Exatamente. E no final das contas ficava como um guardião de caixa. Mas profissionalização, Sim. há um entendimento de que o financeiro não faz somente isso. Ele Sim. tem diversas atividades do ponto de vista de processo, de ferramentas, de entregas, que no final das contas é fundamental para a estratégia ou cumprimento da estratégia da empresa. Perfeito. Então, assim, se você, empresário, negligencia essas 3 áreas diferentes e coloca na mão de pessoas que não necessariamente têm essa capacidade, ou até tem e você não está utilizando, você está utilizando os profissionais errados. Tá fazendo um profissional que tem um potencial muito grande, usando só para uma coisa muito limitada, né? Perfeito. Que você poderia usar de uma forma muito mais abrangente, né? É isso mesmo. E falando sobre ainda ser profissional da contabilidade, né? Ele tem aí essa parte, como você disse bem agora, operacional, ele também é tático e estratégico, né? Então, como um profissional, né? Seja você contador que trabalha dentro de uma empresa, seja como o Fernando Romão, que ele atua em diversas empresas prestando consultoria, né? Como que ele pode ser, ao mesmo tempo, essas 3 áreas, operacional, tático e estratégia, né? Porque realmente são 3 áreas distintas e cada uma tem a sua particularidade. Como que ele consegue, né? Você que é contador, que tem talvez vários clientes, como você consegue se desdobrar em 3 aí, né, Fernando? Então, vamos lá. Eu vou também primeiro fazer o resumo e depois eu vou destrinchar aquilo que eu entendo que, de novo, né, me colocando numa situação sem ser o Budsman da profissão, não é isso. Na verdade, é a gente entendendo em todo esse nosso histórico e na nossa caminhada, a gente vai sabendo, poxa, qual é o comportamento, de repente, de determinados empresários, como é que é a cabeça de alguns tomadores de decisão, e aí a gente vai entendendo, tudo bem. O contador, ele pode ser operacional, ou na maioria das vezes ele acaba sendo operacional, quando ele faz a entrega daquilo que a lei exige. Perfeito. Esse é o operacional. Perfeito. Então, assim, surgiu uma nova normativa, surgiu uma instrução da Receita, surgiu uma nova obrigação acessória. Um novo imposto, né? Que Um ninguém novo imposto, gosta, né? Um novo imposto, surgiu isso, o contador ele vai fazer, não, agora eu tenho que me desdobrar para quê? Para entregar isso, porque eu tenho que me adaptar e eu vou ter que entregar isso. Sim. Às vezes não está nem pensando como isso vai repercutir para o cliente, aquilo que de repente isso vai interferir no negócio dele. Está pensando nisso. Sim. O tático, ele vai entregar aquilo que o cliente quer, no sentido dele conseguir ter aquela informação para cumprir a estratégia. Ou seja, o contador ele não vai entrar na estratégia. Ele vai entregar aquilo que o cliente pediu. Uhum. Se o cliente vai utilizar para estratégia ou não, aí é o cliente. Sim. Mas ele vai entregar algo. Então ele está olhando um pouquinho de como é que o empresário está encarando aquela entrega. Perfeito. Ótimo.
Mas aí tem o estratégico. O estratégico, ele vai se envolver na estratégia. Ótimo. Então, assim, você, tomador de decisão, você precisa dos dados. Se eu fosse só um contador tático, eu entregaria os dados para você. Tudo bem, você que os interprete. Sim. Você quem aplique para sua realidade e Uhum. pronto. Agora, o estratégico não. O estratégico vai... Opa, pera um pouquinho. Rodrigo, você está me pedindo esses dados aqui. Você sabe o que significa cada um deles? Olha, percebi que você tem uma empresa que tem esse formato. Percebi que você, de repente, tem a estratégia de ampliar as suas localidades, de repente fazer um processo de expansão da sua empresa. Uhum. E como é que os dados que eu gero podem apontar um bom caminho para cumprimento dessa sua estratégia. Uhum. Então, isso aí é o que diferenciaria, por exemplo, o operacional, o tático e o estratégico no ramo da contabilidade, aplicado assim. Muito bom, Fernando. Então, a gente percebe que o contador, que talvez ele possa ser muito mais operacional, não necessariamente ele precisa ser 100% operacional. Sem dúvida. Que ele pode ser tático, né? Trazer ali uma análise, Uhum. trazer realmente ali talvez ferramentas e respostas, né, que o empresário quer, e ele pode ser também estratégico, Uhum. muitas vezes, né? E interferindo ali no ponteiro até do cliente, muitas vezes, né? Fazendo o cliente crescer mais, Claro. reduzir gastos, reduzir despesas e uma série de outros fatores, E né? um contador que se propõe ser estratégico, no final das contas, ele acumula. De Isso. fato, ele acumula o operacional, porque precisa fazer o operacional. O tático também, porque o cliente também ele pode solicitar determinadas situações e que não tem necessariamente a ver com o aspecto de consultoria, na verdade, porque você precisa daquele relatório, Perfeito. você precisa daquele indicador, você precisa, de repente, fazer uma avaliação, até do ponto de vista mesmo, ou vou fazer uma fusão ou uma aquisição de uma Sim. empresa, preciso do envolvimento do contador nesse sentido. Sim. Ou você pode, de fato, e acumula, no final das contas é isso, né? Você acumula também o conceito estratégico. Perfeito. Agora, interessante, pegando nesse ponto, né? Ele acumula funções, mas o perfil de valorização dele muda também, né, Fernando? Sem dúvida. Porque se ele tem realmente um cenário, igual você citou, né? Apaga um valor muito baixo, muitas vezes, o mercado às vezes não valoriza, né? Porque ele vira o guarda-livros, ele só entrega lá DARFs, impostos e uma série de coisas. Uhum. A partir do momento que ele já é operacional, que ele tem que fazer mais o tático, né? O empresário, pensando como empresário, ele já valoriza um pouco mais. Fala, puxa, ele me trouxe aqui uma análise que eu sozinho não conseguiria resolver. E quando ele acumula estratégico que muda o ponteiro, pensando uma vez como empresário, puxa, se o contador me trouxe essa informação que vai me dar um ROI, que vai dar um Return of Investment, que vai me fazer o diferencial, puxa, né? Não importa se eu vou pagar 1, 2, 3, 4 até 5 salários mínimos. Eu vou pagar porque eu sei o nível de entrega dele é muito maior do que aquele que eu pago talvez meio salário mínimo, só que ele só é operacional. Você quer saber um negócio interessante? Olha como é que é engraçado. O marketing ele é tão bom, tão bom, tão bom, que ele roubou um conceito e que deixou palatável para os empresários que ninguém sabia essa história do ROI. E quem colocou isso é um puxão de orelha de novo para nós contadores, quem colocou isso na mente do empresário não foi o contador. Olha só. Foi o marketing. Certo. O marketing é quem trouxe isso, trouxe à tona essa história do ROI. Aí todo mundo foi atrás. O que é ROI? Aí o empresário vai começar a entender, tá bom, então se eu fizer esse investimento, significa que eu vou conseguir ter um retorno sobre isso, vou ter uma diminuição de custos às vezes, aí eu consigo fazer retornar esse investimento que eu estou fazendo. Então, o marketing foi muito melhor em colocar essa embalagem no ROI para o que é aplicado para ele. Tá vendo? E não necessariamente que é a mesma coisa. A gente pode aplicar isso para qualquer prestador de serviço que de fato possa entregar algo que vai sim ter uma contrapartida de investimento, mas que esse investimento pode ser retornado com uma diminuição de custo, com uma ampliação de receita e ter esse retorno sobre esse investimento. Perfeito. E é interessante isso, né, Fernando? Porque muitas vezes a gente pensa que o ROI é só eu vou dar um valor para aquele determinado prestador, aquela pessoa, e ele vai me devolver, como se fosse um investimento, né? Então você tem lá X mil reais, ele me devolve X mil reais e mais uma bonificação. Então deu retorno. Mas a questão do retorno do investimento para a questão evitar penalidades, né? Evitar ser multado, questão do tempo, né? O tempo do empresário, o tempo de pessoas importantes, quando você reduz, né, e você faz com que ele não gaste muito tempo, talvez, de uma pessoa-chave lá, numa atividade mais de gestão gerencial, você assoberba essa demanda e faz a diferença. Claro. Né? Então, você vê que realmente é muito viável, né, a questão do retorno do investimento
E agora foi um cenário interessante. A questão do ROI, né, Uhum. está aí ligado ao É o marketing marketing. e não à É. contabilidade de forma direta, né? Muito bom, Fernando. E agora a gente vai passar para a parte aí do e-social, né? Então a Tá. gente viu muito essa questão do e-social, muita divulgação. Tem o e-social da parte de SST, né, de Uhum. saúde e segurança do trabalho, mas o que vem sendo esse e-social, como que ele vem evoluindo a cada ano o Uhum. e-social e o que que nós podemos esperar do futuro sobre o e-social, Fernando? Aí eu vou virar a minha chavinha agora e eu vou ser um pouco mais operacional, mas tentando entregar estratégia. Então, vamos lá. Bom, na verdade, assim, o ambiente do e-social, a gente tem que colocar sempre num conceito mais... Aonde que ele está inserido? Em que contexto? Primeiro, ele não é uma coisa isolada. Então, esse processo de centralização das informações, de envio de obrigações para um único ambiente, na verdade, ele está atrelado ao que é o SPED. O que é o SPED? É o Sistema Público de Escrituração Digital. Então, na verdade, desde quando surgiu a história do certificado digital, lembra Aham, lá? lembro. 2008, Por 2007, aí mais ou menos mesmo. isso? Legal. Isso ali, na verdade, era uma maneira de dar confiabilidade nas informações que estavam que a gente estava lidando, por exemplo, no ambiente da Receita Federal, e saber que aquela informação era validada, Uhum. verídica da pessoa jurídica ou da pessoa física. Mas isso aí, na verdade, era também, na esteira, é, instaurar o sistema público de escrituração digital do ponto de vista de tentar pegar toda essa nuvem de informação que a burocracia brasileira nos gera e tentar uniformizar isso, tentar unificar isso e tentar deixar esses dados muito mais fáceis, vamos colocar, do ponto de vista da Receita Federal, mais fáceis para auditar. Sim. Do ponto de vista de quem presta esses serviços aqui, seja o contador, os intermediários nessa história, bom, também é conseguir unificar ou pelo menos parar com aquelas histórias de ter que preencher uma obrigação acessória, ter que apresentar na Receita Federal, Retrabalho, né? ou ter que levar, como acontecia até poucos anos na Caixa Econômica Federal, de ter que pegar um disquete e apresentar lá na Caixa Econômica. E aí tentar uniformizar isso de alguma forma. Ok. E para o empresário, lógico, também é uma dor que ele acaba delegando, mas também viabilizar com que as informações que estavam acontecendo ali sejam transmitidas para esses órgãos reguladores em tempo real. Uhum. Então, na verdade, o e-social ele vem na esteira disso, porque dentro desse sistema público onde a gente está falando de escrituração contábil digital, então o guarda-livro agora virou um guarda-livro digital. Olha só. Então, no final das contas, Evoluiu. evoluiu. Mas, no final das contas, assim, todo o processo de emissão de nota fiscal eletrônica, lembra a nota fiscal eletrônica lá, Sim, que virou comum e tudo mais? sim. Faz parte do sistema público de escrituração digital. Nota fiscal de serviço, que até hoje não saiu unificada, Uhum. mas já existe, mas ainda não saiu do papel no sentido de popularização nas prefeituras. Mas também está nesse sistema. Uhum. E assim vai acontecer com ECD, ECF, uma série de outras coisas. E no meio do caminho, o e-social também. Perfeito. Que é para centralizar ou unificar os dados com relação à parte fiscal, trabalhista e previdenciária. Perfeito. Então, basicamente, o que o e-social vem nessa esteira toda é para também uniformizar esses dados que têm a ver com a parte trabalhista e previdenciária. Uhum. Bom, na verdade, sim, lá em 2017, eu lembro até de ter participado de um evento onde falava sobre o início do e-social, o cronograma do e-social, que ia começar em 2018. Tá bom, eu lembro de no evento me entregaram um livro desse calhamaço, assim, e me entregaram um livro falando assim, ó, isso aqui é a primeira versão do layout do e-social. Manual. 500 páginas, um manual, assim, gigantesco, desse tamanho. Eu falei, tá bom, né? Vamos, o que a gente vai fazer? A gente vai ler isso aqui, a gente vai entender. Tá bom, mas no evento ali era o representante de todas as áreas da Receita Federal, Ministério do Trabalho, Uhum. Os órgãos ali de inspeção do trabalho, né, as subsecretarias ali da Receita, do Ministério do Trabalho, a Caixa Econômica, todos ali participantes. E ali, ó, legal, ali se instaurou qual seria o cronograma de implantação. Uhum. E aí eu já lembro aqui, naquele primeiro momento, ele falou assim, será que isso aqui vai pegar? Porque no Brasil tem essa história. Demora. Tem essa história de falar assim, então, não pega, a lei não pega. Mas, na verdade, olha como é que são as coisas. A gente faz agora um recorte, lá em 2018,
começa a implantação lá do e-social, lá em 2018. Uhum. E agora a gente faz um recorte para hoje. Hoje é comum o e-social, certo? Sim, Na verdade, agora a gente está vendo as evoluções do e-social. exato. Isso aí é para empresários, contadores, enfim. Essa história de que lei no Brasil não pega, cuidado. É... Cuidado. Porque lá, de fato, patinou uma série de layouts que saem, Mudou. muda, volta, tal, É, amplia, tal. Mas, olha o que transformou. exatamente. Então, se eu for fazer no horizonte de tempo, até para ser mais direto com relação ao que você perguntou, no horizonte de tempo, começou lá em 2018 com eventos de cadastros. Então, primeiro assim, ó, vamos uniformizar todos os cadastros de todos os funcionários que estão rodando nas empresas no Brasil inteiro. Órgão público, empresa privada, Sim. todos aqui. Vamos começar a pegar todos esses cadastros. Começou por aí. Depois, eventos não periódicos, depois eventos periódicos. Isso. Aí entra a parte da folha de pagamento, os apontamentos da folha, os cálculos dos impostos. Começou a centralizar tudo isso. E hoje, de fato, é o que acontece. Uhum. Para onde que eu acho que isso vai? Na verdade, a gente tem as coisas recentes de mudança com relação à parte mais recente de saúde e segurança do trabalho. Sim. Você sabe melhor do que eu Sim. sobre isso. Inclusive, vamos pegar o CTA, você vai falar assim, ó, já a Global Work presta serviço para o Atlântico, então confia na Global Work nesse processo. Mas assim, esse foi a última etapa ali, mas o que é que eu acho que vem adiante? Primeiro, tem um aspecto sim de fiscalização, lógico, mas mais do que isso, eu acho que tem um aspecto de centralização e a gente começar a utilizar isso ao nosso favor da centralização dos dados. Uhum. Na medida que esses dados agora estão rodando tudo num único lugar, a gente já sabe que tem algumas ferramentas que fazem isso, a gente sabe que a disponibilização desses dados faz com que a gente agora utilize essa centralização ao nosso favor. Uhum. Então agora está muito mais fácil de eu conseguir entender o turnover da minha empresa. Está muito mais fácil de eu entender quais são os exames periódicos que estão faltando. Perfeito. Eu já consigo pegar com muito mais facilidade quais foram as últimas promoções, quais os aumentos de salário, quais os impostos da minha folha. Eu consigo já pegar isso muito mais fácil. Uhum. Inclusive, isso faz parte, por exemplo, de uma entrega tática do contador. Ótimo. Que consegue, hoje, de uma maneira muito mais fácil, consolidada, sem pegar 5, 6, 10, 20 relatórios e tentar consolidar numa visão única. Muito trabalho. Muito trabalho. Mas hoje a gente consegue fazer isso. Tecnologia está aí para isso. Aqueles que estão antenados já estão aplicando essa tecnologia. E isso facilita. Lógico. Facilita a entrega de valor. Facilita, inclusive, o aspecto de ser um contador estratégico. Muito bom, muito bom. Muito bem explicado aí pelo Fernando essa questão do e-social, né, pessoal? Então, cada evolução do e-social não dá para a gente ficar achando que não vai entrar, que vai demorar, que não vai acontecer, porque entra, né? E quando entra, gera um impacto, né, no negócio de qualquer empresa, né? E entrando nessa linha digital ainda, né, Fernando, a gente tem aí também o DET, né? Então, o que vem a ser o DET, né? Como ele vem ganhando cada vez mais importância, tanto para as contabilidades, né, como para o empresário, como o pessoal aí do DP e RH que às vezes tem o controle sobre isso, né? O que você poderia dizer sobre esse tema aí do DET? Então, isso aí é a primeira vertente que eu falei legal, agora tem uniformidade de informações do social. Agora a gente tem a coisa muito mais centralizada. O aspecto fundamental a fiscalização fica muito mais fácil. Sim. Então, do lado do órgão fiscalizador, agora ele tem acesso a todas as informações. Então, tudo que está na lei, e que às vezes a gente fala assim, não, mas não é possível, a legislação, por exemplo, não vai me entregar uma multa de R$3.000. Vai ser muito difícil, até um fiscal do trabalho bater Chegar aqui e tudo mais. Então, facilitou. Cruzamento de dados facilitou. Esse entendimento ficou, para não falar automatizado, ficou muito mais próximo da automatização. E o que é o DET no final das contas? Basicamente bom, eu tenho agora uma caixa postal, eu tenho lá o domicílio eletrônico trabalhista. Eu vou pegar agora, órgão fiscalizador, e eu vou centralizar todas as notificações, inspeções, autuações que a empresa tem e vou colocar ela no ambiente onde a empresa possa ter acesso. Já que eu estou trabalhando com toda a nuvem de dados de maneira também digital, a notificação ou os processos, por exemplo, de autuação e de fiscalização vai acontecer e a empresa precisa ser notificada. Basicamente, o DET é uma centralização disso. É uma caixa postal onde você vai ter acesso a todos esses processos ali no meio do caminho. Ou seja,
o processo de fiscalização e de comunicação da fiscalização, ou de comunicação de informações adicionais, também ficou mais fácil. O DET basicamente é isso, então, Rodrigo. Assim, por isso que, para o empresário, assim, para vocês terem uma noção, hoje está muito mais fácil para o empresário, por exemplo, que tem, às vezes, um problema num processo de uma admissão. Às vezes fala, não tem problema, a gente alterar Dá esse um aspecto jeito, aqui, né, Fernando? tá tranquilo. Então, não tá tranquilo, porque agora essa informação chega em tempo real. O inspetor do trabalho, ele tem acesso em tempo real. E ele pode, de maneira, isso não tá claro, tá? Mas aí eu suponho o que será o futuro disso. Hoje ainda passa por uma validação, mas eu não sei até quando. Você É, concorda comigo que uma IA ali, né, e já resolve o vou problema. colocar um agente ali que no final das contas vai fazer todo esse cruzamento de dados e já de repente colocar isso numa autuação, por exemplo. Sim, Por que que isso não está explícito ainda, ou pelo menos ainda passa por um controle humano? Porque há uma arbitrariedade com relação à multa. sim, Então, tanto é que você vê aquelas multas assim, ó, pode ser de 100 a 44 mil reais. sim, Então, porque ainda precisa ser feito isso. Mas, ao mesmo tempo, os dados estão lá. sim. Então, o DET, na verdade, ele vai, agora, cada vez mais, os empregadores vão começar a receber essas comunicações. Como é que a gente, inclusive, tem trabalhado de maneira mais tática nesse processo? Bom, a gente faz o controle desse recebimento dessas notificações. Sim. Então, a gente tem feito, por exemplo, o monitoramento. O que recebeu, o que é que foi, e dá o encaminhamento. Significa que isso, a gente faz o processo ponta a ponta? Não, porque tem um aspecto jurídico. Às vezes, você pode sim recorrer com relação a determinada multa. Uhum. Ali, basicamente, é centralizar as autuações. Da mesma maneira que chegaria um fiscal e você falaria, e agora? Fui autuado. Como é que eu recorro disso? Sim. Tem aí uma continuidade jurídica, mas há uma facilidade nessa centralidade das informações. Muito bom, muito bom. Então, você é empresário, né, que ainda desconhece um pouco do DET, né, talvez não está acompanhando o que está chegando nessa caixa aí de mensagens, é muito importante você estar verificando isso, porque pode chegar autuações, né, procure verificar com o seu contador, se for um contador terceirizado ou se tiver interno esse contador, para você realmente não ter surpresas desagradáveis e aí realmente talvez você não ter tempo hábil para poder se justificar, contestar ou tomar alguma ação. E agora, Fernando, quais são aí os desafios, né, e os benefícios nessa jornada aí que você tem de contador, né, da parte do financeiro e para todos os profissionais, né? Então, se a gente tivesse que colocar em uma balança os desafios diários e os benefícios, né, do profissional atuar nessa área aí de gestão, né, contábil, gestão financeira, gestão do RH dentro das empresas. Né? Bom, eu, como contador, e aí eu vou colocar assim, né, como empresário contábil aqui, eu não posso tirar da equação que o principal desafio é tentar neutralizar o ambiente de burocracia no Brasil. Por que eu falo neutralizar? Porque, no final das contas, eu sei que enquanto profissional da área, enquanto empresa que quer entregar valor, eu preciso neutralizar o que é a burocracia para o meu cliente final. Perfeito. Porque senão, a gente sempre vai ficar naquela mesma roda e ficar naquela mesmice de falar assim, não, o Brasil é complicado, o Brasil é complicado. Não, tá bom, eu já sei que o Brasil é complicado. 50 anos sabendo que o Brasil é complicado. Mas agora, não adianta a gente ficar numa posição de, tá bom, vai ser mais uma mudança. Por exemplo, vai mudar agora a reforma tributária. Perfeito. Vai reestruturar tudo que a gente agora chegamos num ponto onde temos pleno conhecimento das coisas. Aí muda. Então, assim, se eu fosse colocar desafio, lógico que tem esse desafio. Esse ambiente, vou colocar um ambiente hostil, mas principalmente um ambiente de constante mudança, esse excesso de burocracia, essas questões que sempre mudam, essas dinâmicas de relação entre... Morosidade, de sistemas que não se conversam, sistemas que de repente são lentos. Sim. Tudo isso está na conta. A gente sabe que é um desafio. Mas, ao mesmo tempo, não tenha dúvida que isso aí é uma baita de uma oportunidade. Exato. Isso é uma baita de uma oportunidade porque, na medida que a gente sempre ficou reclamando, os profissionais e os empresários, não, precisamos aqui, é muito horrível essa carga tributária do Brasil, é muito difícil de lidar, muita coisa. É legal. Qual era a solução disso? Fazer uma reforma. Unificar. Não estou nem falando que a reforma ela foi boa. Eu estou falando sem um juízo de valor com relação a isso.
mas era fazer uma reforma. Perfeito. Fez a reforma. Aí a gente vai ficar reclamando que a reforma veio? Não, agora é uma questão de adaptação. Agora, do ponto de vista de benefício, a gente, eu acho que tem uma coisa, um aliado importantíssimo. E é lógico, tecnologia, a gente vai chover no molhado, falar Sim. tecnologia, inteligência artificial, mas uma coisa é passar por um processo de reforma tributária, com todas as legislações que a gente tinha, sem o auxílio da tecnologia. Outra coisa é com o auxílio da tecnologia. Então, assim, é outro cenário. Perfeito. A possibilidade que a gente tem de não ficar se descabelando com de repente, uma equipe gigantesca e com uma equipe que, de repente, é ineficiente porque ela poderia estar entregando algo de muito mais valor e não entrega, a gente ia ficar com muito mais dificuldade para poder fazer isso. Sim. Agora, com a tecnologia, a gente consegue utilizar, a gente consegue estipular processos novos, a gente consegue rever os nossos processos atuais, a gente consegue entregar valor mesmo no cenário de mudança. Então, se eu fosse colocar assim, ó, é um desafio, mas é um benefício, e o benefício da utilização da tecnologia é em nosso favor aí. Muito bom, Fernando. Então, o desafio podemos colocar assim que sempre existiu, né? E talvez sempre vai existir no Brasil, né? Agora, o que vem aí à mente, talvez, da contabilidade do contador é poder tirar benefício desses desafios, né? Já que existe aí toda uma dificuldade, criar uma facilidade para o empresário, fazer o empresário poder enxergar de um modo diferente, poder realmente criar soluções para facilitar a vida do empresário que quer crescer, que quer se desenvolver, que quer empregar mais pessoas. E agora, Fernando, a gente chegou já ao término aqui do nosso podcast, né? E eu Passou rápido, gostaria, passou voando aí, muito bom o bate-papo com o Fernando, né? Mas antes de finalizar, eu queria que você desse um recado aí para os profissionais de contabilidade, os empresários, seus clientes também que você atende, todos os profissionais, né, desse ramo tão importante, tão essencial, que assim como a área da saúde e segurança do trabalho, tem que realmente buscar cada vez mais a valorização, porque são profissionais que dão realmente uma diferença na empresa, que podem possibilitar a empresa crescer, se desenvolver e ampliar. Então, a câmera aqui é sua, pode dar um recado bacana aí para toda essa classe aí tão essencial para o nosso Brasil, né? Show, legal. Na verdade é o seguinte, vamos lá. Falando com os empresários no primeiro momento. E aí eu também coloco o meu chapéu aqui de empresário. Sou empresário também, eu sei de todos os desafios que a gente tem nesse dia a dia de empresário. O excesso de mudanças, as necessidades de adaptação, o ambiente hostil com relação a tudo que a gente tem do ponto de vista, seja de dinâmicas de relação de trabalho, seja com relação à dinâmica mesmo de acesso a crédito, a parte financeira, parte tributária, tem uma série de coisas no meio do caminho. Mas se eu fosse dar talvez uma priorização, e é o que eu tenho tomado também nessas tomadas de decisão do dia a dia, a gente precisa ter, sim, uma estratégia clara. E o que é que vai significar estratégia clara? No final das contas, nada mais é do que a maneira que a gente vai organizar os nossos recursos para conseguir atingir um propósito. E aí, se você não sabe quais são os seus recursos e não sabe qual é o propósito, você não tem estratégia. Então, assim, primeiro, faça uma definição clara. Da onde que você quer chegar, de fato? Qual é o guarda-reio? Eu costumo utilizar essa terminologia. Qual é a estrada ou o guarda-reio que você vai utilizar? E isso aí é a cultura. Perfeito. Qual é a cultura que você quer construir? Isso vai ser muito bom no sentido de você ter clareza de, tá bom, a cultura que eu quero construir é uma cultura, sim, de acesso aos dados, é uma cultura de clareza dos meus números. Então tá bom, você vai ter que ir atrás de profissionais que te entreguem isso. A cultura que eu quero construir é uma cultura de valorização do profissional que trabalha comigo, porque eu sei dos desafios dele. A cultura vai ser de, sei lá, pensar do aspecto de saúde dele lá na ponta, então eu preciso de profissionais que me ajudam a atingir esse objetivo. Preciso alinhar, por exemplo, as expectativas da minha equipe de modo que ela entenda também com clareza aquilo que eu espero dela. Porque também no Brasil a gente foi, enquanto empresário, a gente foi treinado, não sei, a gente se habituou a basicamente fazer uma alocação das horas da pessoa. Então assim, a pessoa tá aqui. Bom, se ela tá aqui, ela pode fazer o que for. Não, peraí, clareza do que é que você espera da pessoa, o escopo disso, porque eu tenho dúvida que, não tenho dúvida que isso vai impactar com relação à saúde mental, e tem a NR1, tem uma série de outras coisas aí. Então assim, essa cultura vai ser esse guarda-reio que vai te levar para o cumprimento do seu propósito nessa sua estratégia.
organização dos recursos. E aí é o link que eu faço com os profissionais que estão envolvidos nesse processo. Então, contador ajuda no cumprimento da estratégia, quando ele ajuda o empresário na organização de recursos. Perfeito. Então, ele vai dar clareza com relação aos números, de modo que ele saiba os seus recursos estão indo para onde, de qual forma você está indo. Isso está alinhado com a sua estratégia, está alinhado com a sua cultura, está alinhado com o objetivo que você quer. Porque às vezes você quer crescimento, e aí às vezes o contador não está te entregando aquilo que de repente, caramba, ó, eu não sei se eu estou crescendo ou não. Será que eu estou crescendo? Será que eu quero meu crescimento pessoal do ponto de vista do meu patrimônio? Estou crescendo ou não estou? Estou organizando certos recursos? Estou colocando os recursos no lugar que de fato trazem rentabilidade, de fato me trazem o retorno que eu estou esperando? Profissional do RH e do DP, eu sei que tem diversos desafios nas relações de trabalho. Diversos desafios. Esse aspecto cultural, eu acho que talvez seja o que mais faça link com relação a essa questão das relações de trabalho. E como que o profissional de RH e de DP pode me ajudar nisso? De novo, tem os dados. O entendimento de como é que tá, seja do ponto de vista de saúde do funcionário, seja do ponto de vista de absenteísmo, turnover. E isso vai dar também diretriz para boas tomadas de decisão com relação ao empresário. O empresário ele vai olhar esses números e vai falar, poxa, espera um pouquinho, por que é que eu tive que trocar minha equipe inteira no ano passado? O que aconteceu? Por que eu tive que... Minha equipe, ela vive no médico. Aí fica assim, não, vive no médico? É porque não quer trabalhar. Não, será que é isso? Todo mundo tem problema? Todo mundo Será? a todo momento, né? Então, para a gente não falar assim, mas é muito difícil contratar no Brasil. Gente, isso aí é desculpa esfarrapada de quem não quer colocar assim, o dedo no problema e falar, pera um pouquinho, temos que resolver isso. Esse é um aspecto de como que está a cultura da sua empresa e como você vai medir como é que está a cultura da sua empresa. Com um bom profissional de RH que possa te auxiliar nisso, um bom profissional de DP que possa te auxiliar com os dados também nisso. Perfeito, Fernando. Muito bom, né? Então, aí, empresário, né? Muito importante, né? Propósito. Qual é o seu propósito hoje? Você já definiu o seu propósito? Ou o seu propósito só está escrito bonito numa parede, né? Cultura. Qual é a cultura da sua empresa? A sua empresa, seus colaboradores e você vive essa cultura? É uma cultura que está impregnada nas pessoas? Ou é uma coisa que também só está colocada na parede, né? E a parte do gestão de dados, né? Gestão da informação e os profissionais. Quem que você escolhe hoje para ser o seu profissional, né? Contábil, RH, DP, fazendo ele ser estratégico, não só operacional e tático. Quem você escolhe hoje para ser sua empresa de saúde ocupacional, segurança do trabalho, de trazer, enriquecer cada vez mais a sua empresa, a sua vida. Então, muito importante aí todos os pontos que o Fernando colocou. Procure pensar, refletir, fazer boas opções, boas escolhas. Esse foi mais um podcast, pessoal da Global Work. Segue a gente no Instagram, @globalworksso, possa curtir, possa compartilhar todas as informações. Frequentemente estamos criando novos conteúdos informativos como esse e tirem proveito. Até mais, pessoal!